Antes do vídeo começar, eu só queria mostrar o que cada palavra significa em Dolly Sector, pro vídeo não ficar cheio de palavras confusas. Então, basicamente, o que eu colocar aí significa isso, e basicamente a mesma coisa no Dance World, ok? Bom, sobre os personagens do Dance World, a maioria deles ou é ruim, ou é totalmente outclassed por outros. Como, por exemplo, Glisten. A habilidade dele é boa, a ideia é muito boa, só que ela é muito dependente. E eu vou falar de habilidades estáticas, mas começando por habilidades. A habilidade do Glisten é uma das piores habilidades do jogo, porque a ideia dela é muito boa, de você conseguir se teleportar. E mesmo a habilidade de você podendo ir por trás das paredes e não precisando ter uma linha direta para teleportar a pessoa, ainda é muito ruim, já que se você quiser ir para um lugar, você depende de uma pessoa estar lá para se teleportar, entendeu? E até seria uma boa habilidade se tivesse um cooldown pequeno, porque tem 100 segundos de cooldown para uma habilidade que é só você se teleportar de um lugar para o outro. Sendo que, gente, mesmo a habilidade da Scraps não podendo ser por trás de paredes, e muito menos podendo ser sem ter uma linha direta, tipo, você não precisa estar em linha reta pra conseguir. A habilidade dela pelo menos tem um cooldown pequeno, 25 segundos, que pode chegar a 10 segundos com os dois cards e o trinket de diminuir cooldown. Mas sabe por que o Glisten continua sendo um personagem muito melhor do que Scraps? Adivinha, stats. O Glisten, pelo menos, ele tem um bom extraction e tem uma sobrevivência, sabe, boa. Você consegue sobreviver bem com ele. Já a Scraps, você tem 5 de stamina e 2 de speed. Por que alguém coloca muito stamina no personagem com pouco speed? É a mesma coisa que ela tem 1 de stamina, porque até ela chegar no lugar, ela já gastou toda a stamina e demora muito pra recuperar, que depois eu vou falar disso também. Ou seja, basicamente ela é inútil, já que ela não pode distrair, que nem devia existir no jogo, também vou falar disso depois, mas pelo menos ela ia ser útil pra algo, nem pode distrair, nem pode dar suporte, nem nada, ela não faz nada. Tipo do Dollys, eu já vou começar a comparar com Dollys, sei que tem gente que fala, não pode comparar, mas tem gente que melhora sendo comparada mesmo, e é isso. Dollys, ambos os Toons iniciantes são bons, sabe por quê? Iniciais, no caso. A Cinnabon, ela é rápida e tem uma habilidade que complementa a velocidade dela. E o Buddy, ele é lento, mas ele tem uma habilidade que ajuda ele a extrair bem, e ele já extrai bem. Ou seja, eles não têm 3 status em tudo, não, eles têm status que prestam. Ao contrário da Pop, Boxten, que são inúteis, horríveis, ninguém usa eles depois de conseguir a Master, porque a habilidade do Boxten é boa. Na verdade, a habilidade do Boxten é boa, ele é o único iniciante assim que é bom, mas o ruim é que o povo desse jogo é muito ruim, né? Aí eles não conseguem sobreviver 10 floor pra você conseguir pelo menos aproveitar a habilidade. A habilidade da Pop é terrível, a do Rude é boa, a da Rebecca é boa, a do Eggson é mais ou menos, mesmo depois do buff ele não é tão bom assim. Resumo, só o Rude e a Rebecca são os únicos tools iniciais que prestam. O Roger também é outro, ninguém joga de Roger depois que você consegue a Mastery e a pesquisa. Ninguém. Ele tinha que ter uma habilidade boa, a qual tinha que ter feito a habilidade dele ser um trinket na loja do dente. Aliás, eu acho que podia ser desse Research Map. Ele podia mostrar onde as cápsulas estão e dar dobro de Research. Eu também queria mencionar outros toons como o Sprout, e só o Sprout mesmo, porque eu acho a habilidade dele tem um cooldown muito longo. E depois desse buff da Ginger, na minha opinião, ele tinha que ou só precisar de 50 tapes, mais 100 de cooldown pra dar um coração, ou 100 tapes ainda, mas pelo menos 50 de cooldown. Alguma dessas coisas ele tinha que ter. Agora já partindo pra trinkets, já que eu fiquei 4 minutos só reclamando das habilidades, eu queria falar, vai ser bem rápido essa parte, porque só pra falar que a maioria dos trinkets desse jogo são inúteis, os únicos bons são tipo Vimult, Maggie Glass, Participation, Bow, e esses trinkets assim que eu vou colocar no vídeo. Bom, agora falando também do fato do jogo só ter 2 slots de trinkets, que eu já vi gente falando que a Quell falou que ia ser muito OP se tivesse 3. Gente, Dolly está aí pra provar. Eu amo que a Quell fala que 3 slots de trinkets ia ser muito OP, sendo que ela literalmente deixa o povo distrair no jogo, permite distracting, sendo que tá estragando mais o jogo ainda. E além de que 3 slots não é nem pra deixar o jogo mais fácil, porque o jogo é muito fácil. É muito mais fácil que Dollys, by the way. É pra deixar o jogo mais rápido, porque esse jogo demora 38 anos e depois eu vou falar disso também na gameplay, na parte da gameplay. No Dollys, a maioria dos charms são bons. Óbvio que ainda vai ter alguns ruins ou mid, mas tipo assim, até os mid são melhores que a maioria dos trinkets do Dance World. Os charms que dão extraction, que dão boost de eficiência, são muito mais eficientes do que
Trinkets Distraction do Dance World, porque eles dão boosts muito maiores. Tipo, 30%, 40%, sabe? Não 10%. 10% não vai ajudar em nada. E a gente tem 3 slots de Charms, além de ter um evento do jogo onde você pode sacrificar uma parte da sua vida, acho que 20%, não sei, por um slot extra de Charm. Ou seja, você pode ter 4 Charms no jogo e só perde um pouquinho de vida por isso. Bom, eu sei que skin depende da pessoa, já que vai ter skin que as pessoas acham feias, mas outras bonitas, etc. Depende do gosto. Mas uma coisa tem que ser dita, a maioria das skins do Denver também são muito ruins. A gente tem um monte de recolor, tipo essa skin do Lue. Em vez da focar na qualidade das skins, ela tá focando em quantidade. Aí ela coloca umas 38 skins que é só um recolor, sabe? Tipo ano passado, a skin da Yato Azul também era um recolor, mas ela pelo menos é um recolor bonito. Ela com um lacinho bonitinho, não. A do Lue é só ele com esse rosto feio. Também, eu não entendo o jogo colocar skins por 1.200... Event Currency e Sure, sendo que é só uns efeitinhos que nem aparece direito. Tipo, é muito caro. Na minha opinião, podia ser tipo 600 Sure, 600 Currency, ou 1.200 só Currency, sabe? Também tem umas skins ótimas no jogo, né? A gente não pode discordar disso. Mas eu também queria falar dessa Game Pass nova, porque eu achei ela bonita, só que eu achei que tá muito mais simples do que as outras Game Passes. Tipo a Game Pass de Natal, os tons estavam muito detalhadinhos, bonitinhos, etc. Mas nessa, a Coco é basicamente ela com uma roupinha, só com vestido, etc. Não tá feio, mas tá muito simples pra uma skin de Game Pass. Mas mesmo assim tá legal, enfim. Eu sei que vai ter gente falando também que no Dollies as skins também são caras, só que é muito grande a diferença de dinheiro do Dollies pro Dance. No Dollies, se você fazer uma solo run até a zona 15, que no caso é o floor, né? Você já consegue uns 1.000 de dinheiro. E no Dance World você precisa chegar até mais ou menos o 20 pra conseguir uns 1.000 de dinheiro. Só que a diferença é que no Dollies você consegue chegar na zona 15 tipo meia hora. Eu consigo mais ou menos em meia hora de Zorro. Já no Dance World você precisa de umas 3 horas. Eu preciso de umas 3 horas só pra chegar no floor 30 em solo. Então tipo, é muito tempo. Então mesmo as skins do Dolly Sector sendo mais caras, entre aspas, é muito mais fácil conseguir dinheiro lá, que torna elas mais baratas em vez de mais caras. Agora eu também queria falar de Game Pass, que eu achei legal que o Dollies deixou as pessoas também comprarem a Game Pass por dinheiro, assim, do jogo. Eu não acho que eles devem fazer isso muito, né, muitas vezes, porque isso também precisa de dinheiro pra conseguir continuar atualizando o jogo. E eu não julgo o Dance World por não fazer isso, mas eu só queria falar que isso é bem legal da parte deles. Agora, falando dos Twisted. No caso do Dollies é Rejects. Enfim, do Dance World, os Twisted costumam ser muito simples o design deles. É tipo um monte de tunzinho. É basicamente o Toon, só que com mais, sei lá, com mais Ishor na cara e é isso. E até os mains, gente, até os mains são simples, mas o design não importa, o que importa é a gameplay. E eles não têm nada de gameplay. Tipo, se você for ver os mains do jogo, os Twisted Mains, é basicamente eles com os debuffzinhos. A Vi, ela dá um debuff lá de velocidade e dá os Eds dela também, e ela consegue ouvir o Skill Shake de qualquer lugar. O que torna ela boa, ela é um Twisted Main bom, na minha opinião. Ela podia ter um pouco mais de mecânicazinha, mas ela é boa. A Bessie, a mecânica dela era boa, mas é muito fácil de desviar, então não se torna muito bom. No caso, as Spikes. Além de que a Qual nerfou, vocês viram, né, a Flor. Porque antes, só de você chegar perto, você já ficava lento. Eu vou estar aí colocando no vídeo, né, basicamente os mains, os Twisted Mains, porque se eu for falar aqui vai demorar muito tempo falando de cada um, mas vai ser basicamente isso no vídeo. E eu também queria falar que eu achei muito injusto da Qual nerfar o Pebble. Ela nerfou um Twisted Main, que era o mais ameaçador do jogo, só por causa de distractors. A gente precisa distrair os Twisted, né? Em vez de fazer o jogo ser prestável, o povo fica lá e fica nerfando tudo, em vez de deixar o jogo sem distractor. Ninguém precisa de distractor não, gente. Não é possível. Essas runs de floor 300 bilhões eu até entendo. Mas, gente, vocês não precisam de distractor pra chegar no floor 10. Os Twisted são fáceis. Os Twisted Man já não eram ameaçadores. Eles são só os debuffzinhos. Aí o povo vai lá e pede pra... Ai, Qual, eu não consigo mais distrair o Pebble. Nerfa ele, por favor. Aí a Qual foi lá e nerfou. E agora o Pebble tá super fácil de distrair. Dá pra até distrair com 4 de speed sem trinket, praticamente. No Dolly Sector, a gente tem cutscenes do jogo. Eu já vi gente falando que as cutscenes são simples. Mas aí vai lá, a pessoa joga Dance World que nem cutscene tem, então esse argumento é muito ruim. Cutscenes pros mains, by the way. Os mains, eu conto main a cada 5 floors. Então pra mim, main é só a Jelly Bell, Maestro e Coda. E o legal desse jogo também é que tem plushes, no caso dos tunes, enfim. Que tem 2 habilidades, tipo a High Fly, Queenie.
Elas têm 2 habilidades, mesmo não sendo mains. Sabe por quê? Porque o jogo meio que vê que só com uma habilidade elas iam ser meio que fracas, aí ele coloca 2 habilidades e deixam elas balanceadas. Além de que os mains têm mecânica... Eu vou falar main mesmo porque é mais fácil. Os mains lá têm mecânicas mais fáceis. Tipo, a Jelly Bell, em vez de você só fazer máquina, você tem que ativar uns tentáculos lá. Sei lá o que é isso, essas bolinhas aí. Aí, quando você ativa metade, ela fica mais OP. Aí você fica mais lento, já que vai ter um monte de água, assim. E ela fica summonando lá, jogando um monte de tentáculo na sua cara. O Koda, ele é muito forte, ele, tipo, 2 hits você morre. Além de que depois ele fica mais forte ainda por causa quando você termina metade das máquinas. E o Maestro, ele tem um monte de ataque diferente, ele é o mais difícil. Além de que também tem Spinette lá, que a mecânica dela tem umas que fica rápida e as outras ficam na máquina, é uma loucura. Não dá nem pra explicar direito em um vídeo só. Nos stats, eu não tenho nada a comparar, eu só queria falar que a Quell podia arrumar como funciona a Stamina, já que eu vi muita gente reclamando também. O fato de Toons com 5 Stamina demorarem 38 anos pra recuperar a Stamina. Eu acho que é justo. Agora, gameplay, que pra mim é o que Dance World mais precisa. Tipo, eu sei que Dolls também tem uma gameplay muito parecida, e depois de um tempo você vai enjoar, né? Todo jogo enjoa alguma hora. Mas mesmo assim, Dolls faz o máximo pra aprimorar a gameplay. Como, por exemplo, em vez de ser só extrair máquina, que dentro de World agora só tem extrair máquina e esteira, que é basicamente extrair também. Você tem a zona do Dog, que você tem que coletar itens. A zona da Jelly Bell, que eu também já falei, que tem que ativar as coisas. E, tipo, mesmo só sendo essas 2, ainda tem mais coisa, né? Do que Bandits, que é só extrair. Além de que mesmo as partes de extrair, tipo o Maestro, por exemplo, tem mecânicas muito mais complicadas. Tipo o que eu já falei, né? Que os mains são mais difíceis. Que os Tool, além do principal, os Rejects são rápidos. Eu odeio o fato que Dance World é pra distrair, gente. Sério, estragou o jogo total. Primeiro que a maioria do povo tem nenhum maior skill issue possível, porque eles não conseguem fazer o básico no jogo, que é só correr, é só se esconder atrás de uma caixa. Além de que tem gente que fala que Dolls é mais fácil, mas Dolls não é mais fácil. Como que Dolls, um jogo que não dá pra distrair, é mais fácil que Dance World, que é um jogo que dá pra distrair até com 3 de speed quase. Tipo, não faz sentido. Além de que Tropical Land não, Toon Universe também, Tropical Land e Dolls Sector resolvem esse problema com os Rejects sendo rápidos, né, os Twisters lá sendo rápidos. Toon Universe pra mim tem a melhor solução, que tem tipo uma barrinha de sanidade. Quando a barrinha de sanidade diminui total, a pessoa meio que não consegue mais regenerar a stamina. Agora eu vou falar que Dance World podia ter. A loja do Dente precisa de um rework, já que no Dolls, por exemplo, a gente consegue comprar upgrade pro nosso trem, ou seja, é tipo as cartas do Dance World, só que muito melhor, já que vem upgrades bons e não umas cartas ruins. Você pode vender itens, além de que o Dexter também vende itens bons muito mais frequentemente. Tipo, no Dance World, eu nunca vejo válvula. É um item muito bom, mas ele nunca aparece. E quando aparece é muito caro. 150 fitas. O Dentes também pode adicionar mecânicas diferentes, além de extrair, né? Já que só tem isso. Remover Distract, tem gente não precisa de Distract, tem gente, pelo amor de Deus. Até esse povo que quer ir pro Floor 300 bilhões, por que vocês querem ir no Floor 300 bilhões? O jogo nem badge dá direito. 38 anos depois que a gente foi desbloquear uma badge de Floor 100, não importa, gente, vocês não vão ganhar nada. A gente tem que aproveitar o jogo, não chegar no Floor 300 bilhões. Não é um jogo competitivo, a gente não tá numa competição, sei lá, que vale dinheiro. Não vale nada. Os Twisters terem mecânicas diferentes, tananã, e é isso. Agora vamos para a última parte, que é eventos. Em evento, eu queria falar que o Dance World teve 4 eventos. Tipo assim, não, calma. Natal, o primeiro Natal, Páscoa, Halloween, Natal de novo e Páscoa de novo. Ou seja, 5 eventos e todos eles são iguais. Todos eles são iguais. É a mesma coisa. A gente pega umas coisinhas do chão, os Twisters vê a gente consegue Event Currency e é só isso. E aí a gente compra as coisas, é só isso, não tem gameplay. No Dolls, por exemplo, antes também tinha quase o mesmo problema. A gente pega as coisas diferentes, tipo, a gente vai evoluindo, assim, no jogo. A gente vai evoluindo, vai pegando cada coisa de uma vez. E aí a gente vai pegando os Event Currency do chão. Mas foi a mesma coisa 2 vezes. Mas aí dessa vez eles deram uma renovada. E agora a gente pode fazer missões, by the way, missões, pra conseguir as experiências, os XP, sei lá.
pra gente conseguir as coisas que a gente quer. Aí a gente tem que ir uma de cada vez, óbvio, mas mesmo assim, são missões, gente, não é missão de Dance World, nossa, vamos chegar até o Floor 20. Chega até o Floor 20, e contra a Twisted de Bass 15 vezes, não, é você fazer, tipo, não, sobreviva com 1 HP por 3 floors, tipo isso. As skins também são muito melhores, O Dolly's, ele muda o personagem, entendeu? Ele muda o formato do personagem, etc. O Dance não, é só os personagens com roupinha diferente, kawaiizinha. Aí os eventos do Dolly's basicamente colocam um desafio no jogo, né? Já que veio essas missões. E no Dance World é basicamente o que tá agora. É grind, basicamente só consegue, 300 vezes, enfim. Você só consegue o dinheiro lá e compra as coisinhas. Ai, gente, que legal, que divertido. Não, não é divertido, gente, não é divertido. A única coisa lá... Aí, a única coisa que a gente tem de gameplay, entre aspas, é essas missões que dão skins dourados, que são basicamente recolors com roupas diferentes. Além de que as missões são puro RNG. Tipo, encontre a Twisted Coco de Coco 10 vezes. Gente, isso não é uma missão, isso é só um RNG. A gente queria uma missão, tipo, sei lá. Essa missão, por exemplo, de chegar no Floor 21 com o trinket de personagem, com o trinket da Bessie, é uma missão, isso é um desafio. Não é, nossa, encontre a Twisted Bessie 38 vezes de Bessie. Não, isso não é um desafio, isso é RNG. As únicas coisas que eu genuinamente acho que Dance World é melhor que Dolly's são os mapas, que no mapas dos Dolly's, de Dolly's é muito escuro, etc. Tipo, é muito escuro. Às vezes é até difícil de ver os rejects e não tem muita variedade. Além de que também no Dance World tem matchmaking, que no Dolly's não tem. Tinha, mas tiraram por algum motivo. Mas o ruim também do Dance World é que o matchmaking do Dance World nem presta também, porque só tem gente ruim nesse jogo, ninguém sabe jogar esse jogo. Você quer só ir atrás de uma caixa que o povo tá lá. Gente, é só você fazer isso, é só você fazer isso, é só você ir atrás de uma caixa. Não é difícil, gente, não é difícil, vocês não precisam de um Pebble, de estar indo, andando em círculo pra isso, não. Enfim, gente, foi isso o vídeo. Espero que tenham gostado dessa linda reclamação, dessa linda crítica construtiva, que foi esse vídeo. E é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.